Olá, esse é o quinto relatório que fala a respeito do método das imagens. Este será apresentado por Gabriel de Souza Brás e Rubem Amara Gonçalves. A teoria das imagens ela estabelece que uma dada configuração de carga próxima a um plano infinito, condutor perfeito e aterrado, ela pode ser substituída pela própria configuração de carga por sua imagem e por uma superfície equipotencial no lugar do plano condutor. Como mostrado na imagem, duas regiões, A e B, elas estão separadas por um plano infinito, condutor perfeito aterrado. E para a determinação do campo elétrico na região A, devido a uma distribuição de cargas localizada nessa região. Através do método da imagem, vamos substituir a região B por uma distribuição de carga, que será a imagem, e essa carga e imagem, junto com a carga da região A, elas vão produzir as mesmas condições de contorno para o problema físico real. As condições necessárias para a aplicação do método das imagens são que as cargas e imagens elas devem estar no interior da região condutora e de tal modo que a potência na superfície condutora seja zero ou constante. Então, o objetivo dessa prática vai ser utilizar o método das imagens para calcular o campo elétrico e o campo magnético ao longo de uma linha de transmissão. Temos aqui o cálculo de campo elétrico, que vai ser determinado através da lei de Gauss. Vamos considerar um condutor infinito e imerso em um meio infinito e carregado com uma densidade linear ρL positiva. E com essas condições, nós obtemos o módulo do vetor em coordenadas cartesianas, como mostra essa primeira equação, e em seguida, logo abaixo, nós obtemos a orientação do campo conforme a lei de Coulomb. E a formulação completa é expressa nessa equação, destacada em laranja. E aplicando isso no método das imagens, temos o problema original, real, né? E somando ao problema imagem, que irá resultar nessa forma simplificada, destacada em rosa. O cálculo do campo magnético é obtido pela lei de Ampère. Vamos considerar as mesmas condições anteriores para o condutor e o meio e uma corrente L, no sentido Z, positivo, e assim encontraremos o módulo do vetor B. Em seguida, a orientação do campo ela foi obtida pela lei de Biot-Savart. E assim vamos obter também a fórmula completa, destacada em laranja. E novamente, aplicando o método das imagens, vamos ter o problema original e o problema imagem. Somando os dois, obtemos a fórmula simplificada para o campo magnético. E enfim, nós iremos determinar a densidade linear e a corrente usando essas duas equações. ρL podemos obter pela equação de tensão, fase terra, e a corrente da linha de transmissão ela pode ser obtida pela potência aparente. Para o problema proposto em sala de aula, vamos analisar uma linha trifásica de 1090 MVA, com 345 mil volts, com sequência de fase ABC e com operação em 60 Hz, possuindo dois cabos por fase, que serão representados por um raio equivalente de 7,2 cm e distância entre as fases de 8,4 metros. Além disso, consideraremos que os condutores estão a uma altura de 12 metros. Assim, vamos analisar graficamente os efeitos do campo elétrico e do campo magnético nesses condutores, e por fim, verificar as faixas de segurança para as pessoas abaixo da linha de transmissão. Esse foi o primeiro gráfico gerado no MATLAB, utilizando o método das imagens, no qual é possível ver os níveis de intensidade do campo elétrico para cada fase individualmente e do somatório de todas elas. A curva de vermelho representa a fase A curva de azul representa a fase B, a curva na cor ciano a fase C e a curva na cor verde o somatório das contribuições separadas de cada uma das curvas. Também é possível visualizar que quanto mais distante dos condutores em relação ao solo, menor será o campo elétrico, como já esperado. E também vemos que a força do campo varia de 10 a cerca de 6.000 kV por metro.
e posteriormente analisaremos os níveis de intensidade desse campo elétrico para pessoas sob essa linha de transmissão. Esse foi o segundo gráfico gerado no MATLAB, no qual é possível ver os níveis de intensidade de campo elétrico individualmente em duas dimensões. Esse gráfico de cores varia conforme a disposição da carga teste. Quanto mais próxima aos condutores ou às fontes geradoras de campo, maior será a força, como mostrado essa ao redor de cada condutor. A cor amarela representa a maior intensidade do campo elétrico e a cor roxa a menor intensidade. Esse foi o terceiro gráfico gerado no MATLAB utilizando o método das imagens, no qual é possível ver os níveis de intensidade do campo magnético para cada fase individualmente e do somatório de todas juntas. O gráfico obedece à mesma distribuição de cores do primeiro. A curva de vermelho representa a fase A curva de azul a fase B, a curva de ciano a fase C e a curva verde, o somatório das contribuições separada de cada uma das curvas. Novamente, é possível visualizar que quanto mais distante dos condutores em relação ao solo, menor será o campo magnético. E também vemos que a força do campo varia de 0 a cerca de 600 microtesla. E posteriormente analisaremos os níveis de intensidade desse campo magnético para as pessoas sob essa linha de transmissão. Esse foi o último gráfico gerado, no qual é possível ver os níveis de intensidade do campo magnético individualmente em duas dimensões. Esse gráfico de cores também varia conforme a disposição da carga teste. Quanto mais próximos aos condutores ou às fontes geradoras de campo, maior será a força, como mostrado essa ao redor de cada condutor. A disposição de cores continua a mesma, com a cor amarela representando a maior intensidade de campo magnético e a cor roxa a menor intensidade de campo magnético. Analisando as faixas de intensidade dos campos elétricos e magnéticos e comparando com os níveis aceitados pela Organização Mundial da Saúde, podemos determinar se essa rede instalada a uma altura de 12 metros é segura ou não. A tabela a qual está sendo exibida indica os níveis limite de intensidade dos campos para um público geral. O público geral se enquadram as pessoas comuns de todos os níveis de idade, ou seja, pessoas que não precisam se preocupar e nem se prevenir contra as intensidades dos campos. Assim, analisando para a frequência de 60 Hz, o máximo permitido de intensidade de campo elétrico para o público em geral é de 4,16 kV por metro e 200 microteslas para o campo magnético. Considerando que os condutores estão a uma altura de 12 metros a nível do solo, ou a 4 metros acima dele, estaríamos seguros e dentro da faixa de intensidade permitida. Porém, acima disso, estaríamos extrapolando a quantidade de campo magnético recebida, uma vez que 200 microtesla já se apresenta em uma altura de 4 metros. E o limite de campo elétrico é atingido a cerca de 8 metros de altura. Assim, consoante normas e diretrizes, estabelece-se que é vedada a construção de toda e qualquer forma de edificação definitiva ou provisória, no caso casa, galpões, tenda, currais, etc., dentro da faixa de servidão. Em hipótese alguma, deve-se utilizar áreas das estruturas para manobrar qualquer tipo de equipamento ou máquina. Nunca deve-se utilizar a área das estruturas para depositar e armazenar combustível e agrotóxico, mesmo que temporariamente, qualquer produto químico ou combustível. Não se deve executar escavações na faixa de servidão da linha de transmissão para retirada de material,
principalmente por poder atingir o cabo contrapeso e prejudicar o aterramento, além de provocar erosões na faixa de servidão. Não são permitidas nessas áreas de faixa de servidão o plantio de cana, bananeira, bambu, eucalipto, árvores frutíferas, palmeiras, coqueiros ou culturas cujo topo fique distante de no mínimo 4 metros do cabo mais baixo da linha de transmissão. Já as demais culturas são permitidas a plantação na faixa de servidão, exceto o plantio nas áreas de torre, onde o risco de acidente é grande. E, por fim, as áreas de torre devem permanecer livres de qualquer ocupação, ou seja, não podem ser utilizadas como passagem ou como área de manobra para máquinas ou veículos, ou ainda como área para depósito de materiais, mesmo por um curto período de tempo. E essa foi a apresentação do relatório 5. Obrigado.